amigos, queridos irmãos, estamos retornando às nossas atividades ao vivo, né? Estávamos fazendo umas reapresentações agora em janeiro e agora estamos retomando as atividades ao vivo. Agradecemos a todos pela presença e vamos orar para que o nosso coração se envolva mais uma vez com a espiritualidade querida, com Jesus, o mestre amigo, que nos abençoa sempre. Vamos elevar o pensamento, agradecer ao Divino Amigo pelas bênçãos que nos tem concedido, que Ele possa continuar nos sustentando, nos auxiliando nesse caminho de autoentendimento, a fim de que possamos melhorar a nossa existência. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem conferido, hoje, agora e sempre. Assim seja. Nós estamos, então, dando sequência, né, ao trabalho que vínhamos fazendo do livro Rumo Certo, essa edição que temos aqui, da FEB, né, esse trabalho psicografado por Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. E hoje, dando sequência, nós estamos no capítulo 15, intitulado Agressores e Nós. Então vamos ver o que o Emmanuel nos fala a respeito disso, né? Como é que nós fazemos diante das agressões, diante dos agressores? Todos, indistintamente, de alguma maneira, acabamos com alguma dificuldade com quem quer que seja. Mesmo que talvez nós não com a pessoa, mas muitas vezes as pessoas conosco. Então, diante daqueles, especialmente, que nos agridem, né, que nos trazem alguma dificuldade, como é que nós devemos agir? Vamos ver o que o Emmanuel nos diz nessa mensagem. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos, intoleráveis. Quase sempre, né? Uma dúvida de que a gente toma como inimigo aquela pessoa que nos fere. Entretanto, o Divino Mestre, que tomamos por guia, determina que venhamos a perdoar-lhes 70 vezes 7. Olha que interessante. Nós tomamos aquele que nos fere como inimigo. Mas, curiosamente, o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nos diz que nós devemos perdoar sempre, né? 70 vezes, 7 vezes. Sempre. Então, para nós é um grande desafio isso. Mesmo porque esse perdão tem algumas características, né? Como nos ensina a doutrina espírita. O Emmanuel vai comentar um pouco a respeito de como nós podemos fazer isso. Aí ele continua aqui, né? Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando-o de quaisquer ressentimentos, e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Então, as ciências psicológicas diz que a gente tem que fazer o quê? Tirar do coração essas impressões e da mente, né? Tirar do coração e da mente qualquer tipo de ressentimento, para que a mente entre em processo de equilíbrio e nós consigamos então ter paz. Será que é tão simples assim? Vamos ver. Como, porém, executar semelhante feito? Então pergunta-nos o Emmanuel, né? Já que é tido que a gente tem que tirar da mente, do coração, para ter o ressentimento, para ter paz, como é que faz isso? Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais. Reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Então não é simples a gente apenas não pensar na ofensa, não pensar na pessoa, colocar lá, né, de lado o processo que aconteceu. Será que é bem assim? Será que isso só resolve? Porque ele diz assim que não tem mágica. Não adianta a gente afirmar, né, dos lábios que perdoou. Não, eu perdoei. Eu perdoei fulano pelo que ele me fez, eu perdoei aquela pessoa pela atitude dela. Mas basta as palavras? Será que
É simples assim. Ele diz assim que ao contrário, né? O perdão exige operações profundas nas estruturas da consciência. Então, ou seja, não é uma simples questão de palavras. É necessário providências para fazer um caminho até o perdão. Então, o perdão é um caminho que nós vamos percorrer. É uma estrada que nós vamos percorrer e ela tem o seu trajeto, ela tem as suas características que o Emmanuel vai nos ajudar a entender. Se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, situando-nos no lugar deles. Analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. Então veja bem, é o se colocar no lugar do outro, né? Nesse sentido também a gente pode se colocar no lugar do outro, porque a gente encontra alguém sofrendo, em dificuldade, né? Uma pessoa fez uma coisa, fez outra, a gente tenta se colocar no lugar dela. Mas quando se trata do perdão, do ofensor, o Emmanuel nos orienta também que a gente também se coloque no lugar do outro. E pensando o que nós queríamos que Deus fizesse por nós, sendo nós também os ofensores, sendo que a gente seria o ofensor, né? Porque a gente costuma ter uma visão mais complacente, mais acomodada para conosco. Mas quando se refere aos outros, essa visão é sempre muito rigorosa, né? Muito dura. A gente tem uma postura bastante dura, né? Nem sempre tão misericordiosa, né? Como nós gostaríamos não, como nós gostamos que Deus tenha conosco quando cometemos os nossos enganos. À luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muitos dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Veja bem, na grande maioria das vezes, as coisas que nos alcançam, elas teve aí uma participação nossa, direta, indireta, quiçá também de outra vida, né? Talvez o agressor que nos fere gratuitamente, né? Aquela pessoa que às vezes nos implica conosco, né? E tem uma atitude intempestiva, às vezes mal educada, grosseira, dura, né? Às vezes essa animalidade, né? Essa animosidade, não animalidade, essa animosidade, né? Que leva aos atos, muitas vezes de animalidade, sem dúvida, mas essa animosidade foi construída em outro momento. Muitas vezes agora, né, a gente muitas vezes age com um determinado comportamento que a gente acha que não tem problema nenhum, mas que para as pessoas tem. E elas vão acumulando aquelas expressões que não as agradam e no momento elas acabam devolvendo para nós em forma de dificuldade, né? Recordemos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência diante das mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. É o que o Emmanuel está tentando dizer, que muitas vezes, né, essa animosidade foi construída por nós, mas já nesta vida mesmo, né? É muito difícil que exista uma ação do outro tão cruel, tão dura, tão negativa assim, sem que haja uma construção dessa dificuldade. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos relacionamentos, né? Na maneira como falamos com as pessoas, na maneira como agimos para com elas. E não é que nós sempre estamos mal intencionados, mas agindo num automatismo, né, nós podemos ferir, nós podemos ser convenientes, só
vislumbrarmos o nosso lado, as nossas coisas. E isso pode ir sobrecarregando o sentimento da outra pessoa. Nem sempre somos completamente inocentes, pelo menos dessa vida, daquela situação que nos atingiu, principalmente quando ela surge no meio daqueles com quem convivemos, seja na família, na religião, no círculo de amizade, no trabalho profissional. Então, quanta vez, de nossa parte, faltou-nos aquele tato, aquele cuidado na convivência, no expressar-se diante do outro, no conter-se diante de um impulso, daquele nervosismo nosso, né, sem muita razão, mas que para nós naquele instante era realmente um transtorno emocional que nós estávamos vivendo, mas nós descarregamos isso no círculo de pessoas com quem convivemos. E aí, naturalmente, haverão aqueles que suportarão isso por muito tempo e talvez nunca reajam. Mas haverão aqueles que se voltarão contra nós, sentindo-se feridos mais e mais e mais e mais de uma vez, eles então se voltam e nos devolvem muitas vezes na mesma moeda. Então é importante que nós reflitamos sobre isso, né? Recordemos em silêncio. Não é preciso dizer para ninguém, mas nos nossos momentos aqui de recolhimento para o sono noturno, pensemos sobre isso. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe aos espíritos venerandos sobre isso. E eles respondem: fazei o que eu fazia, né, enquanto estava na Terra. Isso nos responde Santo Agostinho. Passar em revista o nosso dia, a nossa fala, a maneira como nós tratamos os outros, se temos alguma coisa contra alguém, se alguém tem alguma coisa contra nós. Não temer multiplicar, de Santo Agostinho, essas perguntas, essas inquirições, essas questões para nós mesmos, para que a gente vá levantando aos poucos aquilo que porventura esteja ocultado sob um véu da conveniência. Porque, para mim, mal é aquele que os outros me fazem. Nem sempre tenho consciência do mal que eu faço. Então é preciso passarmos toda a nossa vida em revista, todo o nosso dia, durante toda a vida, né, para que a gente adquira essa capacidade de se conhecer. Uma das coisas que ajuda muito a gente nessas questões de relacionamento é conhecer-se. Porque aí a gente se antecipa a muitas coisas dos outros, mas, sobretudo, se antecipa a muitas coisas que nós não faríamos mais se tivéssemos, então, pensado antes. Quando nos antecipamos, não fazemos. Se tivéssemos nos antecipado, não faríamos. Mas como não nos antecipamos, pensamos e sofremos depois pelo ocorrido. Efetuando o autoexame, não mais nos permitamos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Ao fazer o autoexame, perceberemos que nós temos falhas também, que também somos imperfeitos, que também somos devedores perante a lei divina. E assim não nos sentiremos motivados a fazer qualquer comentário, a ferir os outros, a agir de maneira intempestiva, a revidar o que recebemos. Ao contrário, nós vamos trabalhar a compreensão, tanto quanto gostaríamos que Deus, que as pessoas também fossem compreensivas para conosco. E isso é uma realidade que nós precisamos adotar. Senão, andaremos pela vida fazendo inimigos para todo lado. Porque todo aquele que nos contraria se transforma emocionalmente no nosso inimigo. Naquele que muitas vezes não queremos por perto, não queremos contato, não queremos nenhuma relação.
E, na verdade, eles não são nada mais do que nossos irmãos, filhos de Deus. Como diz Emmanuel aqui mais atrás, né? Na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós. E onde é que eles estão situados perante o processo evolutivo? Praticamente na mesma condição que nós. Muitas vezes não fazemos uma coisa, mas fazemos outra. Não há muita diferença entre os graus de evolução da humanidade, exceto alguns espíritos em missão que têm uma condição melhor, moral, uma condição evolutiva. A maioria da humanidade está nivelada nos seus defeitos, nas suas paixões, nas suas dificuldades. Então, não há quem de nós que tenha essa autorização moral para se voltar contra o outro. Então, ao fazer o autoexame, então a gente vai descobrir, que é o que nós citamos na resposta de Santo Agostinho da questão 919. Sugerimos que seja lida, ela é uma resposta grande, e ele dá detalhes nessa resposta. Porque ele viveu isso. Por isso ele fala, fazei o que eu fazia enquanto eu estava na Terra. Enquanto ele estava encarnado, ele fazia o que ele colocou lá. Não é uma teoria, ele não fala na teoria, ele fala de experiência própria. Porque o Kardec tinha feito uma pergunta e a resposta teria sido: conhece-te a ti mesmo. E o Kardec perguntou: mas então como colocar isso em prática? Aí ele responde: fazei o que eu fazia. E aí essa autoinvestigação, esse que o Emmanuel chama aqui de autoexame, né? O examinar-se de si mesmo, quanto mais a gente vai aprofundando a sonda, né? Para dentro da consciência, para dentro da nossa mente, para dentro do nosso sentimento, a gente vai percebendo quantas coisinhas tem para resolver, quantas pendências nós vamos guardando, deixando, né, ali guardada, que nos impede de ser feliz. Porque a felicidade sempre vem da liberdade que o Espírito concede a si mesmo, do romper com as amarras do mal, que muitas vezes nós mesmos vamos criando essas amarras criadas muitas vezes por nós. O sentimento é, é uma grande amarra, quando negativo, que nos prende negativamente às pessoas, sem que muitas vezes elas estejam presas a nós, tendo se desvinculado daquele processo de desequilíbrio que ela teve. E nós permanecemos ali, no ódio, na mágoa, no ressentimento, enquanto vamos sofrendo os efeitos em nós mesmos. Então, diante de qualquer agressor, não está dizendo de agressor assim, de ofensas, somente ofensas graves, né? Qualquer ofensa, qualquer coisa que nos desagrade. Não mais diremos no singular, eu te perdoo. E sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpa para as nossas próprias faltas, antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha só como é complexo isso. Nós oramos a prece de Pai Nosso, mas nem sempre nos atemos que o perdão que nós pedimos para ter forças para sempre prosseguir, porque Deus não nos condena, também não nos livra da consequência do que fazemos, mas Deus nos ajuda sempre a continuar, a prosseguir construindo melhores valores do que aqueles que a gente tinha. Para que nós aumentemos o mérito dessa caminhada, ganhando mais recursos de crescimento, menos desconfortos, é necessário perdoar primeiro. Porque a oração que nós proferimos, sem perceber, nós mesmos dizemos a Deus: Senhor, perdoai-nos na medida que nós perdoamos os nossos devedores. Concede-nos o direito de errar por causa da nossa imperfeição, assim como também nós concedemos o direito de errar
há aqueles que, como nós, ainda se enganam. Será que nós não nos enganamos? Será que nós temos mesmo, passando a nossa vida em revista, todos os pensamentos, todos os sentimentos que desta vida já tivemos? Nós teríamos como reivindicar a nosso favor o direito de nos sentir ofendidos? Será que teríamos esse? Como pedir a Deus esse direito? Senhor, me dá o direito de me sentir ofendido, porque eu sou perfeito. Eu não machuco ninguém, eu não ofendo ninguém, eu nunca fiz nada contra ninguém, nem pensamentos, nem palavras, nem ações. Muitas vezes, na maledicência, nós estamos ferindo as pessoas sem perceber. Ao falarmos, ao comentarmos um mal de alguém, nós estamos criando uma atmosfera de prevenção naqueles que nos ouvem contra a pessoa de quem nós estamos falando, mesmo que não seja do nosso círculo de amizade, uma personagem, né, um personagem aí social, né, uma figura pública, seja lá quem for. Quando nós falamos do nosso ódio daquela pessoa, né, àquela pessoa, naturalmente estamos estimulando os outros a odiarem também. Pelo menos ficarem prevenidos contra aquela pessoa. E depois queremos ser felizes. Mesmo que tenhamos razão na questão que estamos comentando, ou seja, realmente a pessoa fez alguma coisa que não é muito agradável, que não é muito boa, né? Mesmo que seja, nós não temos o direito de transferir para frente as nossas impressões, de incitar as pessoas à violência, de incitar as pessoas ao desequilíbrio, a todo tipo de atitude intempestiva, desequilibrada, porque tudo que a pessoa fizer e sofrer no mundo das suas emoções, quando passar agora, a partir do nosso comentário, a ter em relação ao que nós comentamos, é também de nossa responsabilidade. Ah, mas ela tem o livre-arbítrio. Sim, ela tem o livre-arbítrio. Mas tem junto com o livre-arbítrio dela o nosso veneno. O veneno que nós transferimos para ela, pesando na economia das suas emoções, muitas vezes intempestivas, já desequilibradas. Quantos levantes, né, quanta violência, quantos desequilíbrios de toda ordem iniciam de um combustível que a pessoa recebe de alguém. Ela estava realmente no seu limite, mas estava aguentando. Que nós oferecemos aquele combustível. E a pessoa então explode, cometendo uma atitude nada recomendável. É de nossa responsabilidade também. É preciso que nós pensemos sobre isso, para que aprendamos a ver com mais compaixão, com mais misericórdia, com mais tolerância, com mais amor a todas as pessoas. Eu não estou aqui dando receita de bolo, não, né? Estou aqui também falando para mim mesmo, Davi, escute essas palavras. Por quê? Porque elas são de significativa importância para a nossa melhoria, a minha também. Precisamos, eu não disse vocês precisam, eles precisam. Precisamos todos considerar para que a gente tenha uma autoridade, né, no Pai Nosso, de pedir perdão a Deus das nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Deixar a cada um aquilo que fez e nós seguimos com a nossa vida fazendo o nosso melhor. Esse é o convite. Diante dos agressores, fazermos esse bem, fazermos trabalharmos essa luz infinita em nossos corações. Fica aqui, então, a nossa contribuição para esse momento, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos alegria, para que nós tenhamos esperança, não nos prendendo
aos agressores, nem à agressividade, mas irradiando amor e paz por onde nós passarmos. Que o Senhor nos abençoe, que nesta noite recebamos dele aquela atmosfera luminosa, que traga aos nossos corações as luzes que nós precisamos, percebendo a sua bondade, que nesse momento espraia-se por toda a nossa natureza. Podemos sentir-lhe o refrigério, seja qual for a dificuldade que estamos enfrentando. Jesus é a nossa luz, Ele é o nosso caminho, Ele é a bondade que nos auxilia a levantarmos nos momentos que caímos. Nesse instante, percebendo as vibrações amorosas, que nós possamos então buscar na luz infinita do amor de Deus, na luz infinita do amor de Jesus, a paz que nós precisamos através da sua claridade, clareando a nossa razão, clareando o nosso sentimento, clareando as nossas emoções. Obrigado, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Muito obrigado, meus amigos.